Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores Técnicos Parlamentares, Senhores Jornalistas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Chegamos ao encerramento deste debate sobre o Orçamento de Estado para 2026 e devemos ser claros. Hoje, quase 10 anos após a alternância política que iniciou o governo do MPD, o povo sente-se decepcionado. Decepcionado por um governo visivelmente cansado, claramente esgotado, dando sinais de que está prestes a fechar este ciclo governativo de que nós não teremos mais saudades. Este, colegas deputados, não é o orçamento que o nosso Cabo Verde merece. É um orçamento que deveria ser o corolário de 10 anos de governação. Um momento em que se consolida uma visão e se deixa um legado para o país. Mas o que temos diante de nós é, infelizmente, um orçamento de fim de ciclo, sem ambição estrutural, cheio de números frágeis e promessas repetidas, que já vimos, ano após ano, não saírem do papel. É um rosário de promessas falhadas e que são remetidas para o próximo governo a sair das eleições de 2026. O governo que será o governo do PAICV. Porque este documento esmaga o sonho do desenvolvimento, quando nos entrega mais dívidas de funcionamento, mais desigualdades e mais esquecimento das ilhas que precisam de investimentos que garantam a coesão territorial. O governo chega aqui falando de consolidação orçamental, de uma arrecadação fiscal utópica de 24,6% do PIB em 2026. Mas onde está a credibilidade? Em 2018, o pico foi 19,7%. Em 2023, 19,6%. E para 2025, a reprogramação mal chega a 20,7%. Agora, com as projeções reais do Banco de Cabo Verde, que o governo ignora, as receitas fiscais vão cair, elas não vão subir. Esta meta, Sr. Presidente, não é ambição, é mera ficção. É mais uma promessa vazia de um executivo que no seu programa para a 10ª legislatura jurou crescimento a 7% ao ano, mas tem uma média de 3,7%. Jurou 45 mil empregos e deixou destruição líquida de postos de trabalho. E agora, neste Orçamento de Estado, o PIB projetado em 6% para 2026, Sr. Primeiro-Ministro, o BCV diz 4,8%. A inflação, Sr. Primeiro-Ministro, que nos sussurrou aqui a 1,6%, é gritado pelo BCV em 2,4% para 2025 e mais um ponto acima para 2026. Quem falta a verdade ao povo, Sr. Presidente? Quem subestima o custo do pão, o bilhete do avião, do remédio no posto de saúde e da introdução do IVA para todas as atividades médicas para o próximo ano? Senhor Presidente, o governo do MPD já nem acredita em si próprio. Passar a cobrar IVA para todas as atividades médicas a partir de 2026, ouçam bem, cidadãos cabo-verdianos, este governo decidiu, neste orçamento, tornar a saúde mais cara ainda para todos os cabo-verdianos. A partir de 2026, passarão todos os cabo-verdianos a pagar IVA para todas as consultas médicas e todas as atividades médicas. O MPD, Sr. Presidente, desistiu de governar. Este Cabo Verde que resultará deste orçamento, que fará a saúde ficar mais cara para todos nós, é um Cabo Verde que vamos deixar definitivamente para trás e para o passado. Mas olhemos para os números, porque os números não mentem. O orçamento para 2026 prevê 92,7 mil milhões escuros de receitas
e 95,7 mil milhões de escudos de despesas, com um déficit global de quase 3 mil milhões de escudos. As receitas totais crescem 0,3% face a 2025, abaixo dos 30% do PIB que o governo tanto alardeia há anos. E como compensam isto? Vendendo ativos do Estado de Cabo Verde. Vendendo o património dos cabo-verdianos, como nos anos 90, quando o MPD nos deixou com dívidas que o PAICV teve que pagar a partir de 2001. As despesas totais caem 2,3%, mas à custa de quê? De um corte brutal de 39% no investimento público. Enquanto as despesas correntes, o inchaço desta máquina estatal, sobem 5,1% mais do que as receitas. Despesas com o pessoal saltam para 34,4% do total. Porquê? Porque este governo inchou-se com mais membros do governo, mais assessores no governo, mais gabinetes no governo preocupados com o presente ao invés de prepararem o país para o futuro. Endividamo-nos em 1,2% do estoque da dívida, de 313 mil milhões para 317 mil milhões. Mas não para pontes, ou para escolas, ou portos, ou aeroportos. Endividamo-nos para tapar buracos de tesouraria, para emitir bilhetes do Tesouro, opções que custam e custam caro aos contribuintes cabo-verdianos. Porque é endividamento interno a juros altos, porque é mais fácil manipular o nosso povo do que prestar contas a eles com coragem para enfrentar os credores internacionais e brigar para manter a justiça social como um dos maiores ativos desta nação. Ativo que herdamos dos princípios dos nossos fundadores, liderados por Amílcar Cabral, que nos deveria inspirar a governar para o povo, custe aquilo que tivesse que custar. Senhores deputados, este Orçamento do Estado é o retrato de um governo exausto, consumista e desperdiçador. Um governo que vive à custa dos investimentos do passado, que não inova, que não moderniza, que acumula indenizações milionárias em contratos lesivos para os serviços essenciais desta nação. Um governo que assiste à imigração de centenas de jovens por ano, à deterioração da saúde, à deterioração dos transportes. Assiste à falência do sistema educativo, que forma, mas não emprega. Ao turismo, que não é aproveitado para a produção nacional. Um governo, Sr. Presidente, insensível aos vulneráveis, omisso aos desafios dos cabo-verdianos, um mero espectador dos problemas climáticos que devoram a esperança dos homens e mulheres do campo, sem água, sem apoio técnico, sem formação, sem presença do governo, que de forma negligente enterra esta mesma esperança em discursos vazios e promessas que repete por décadas e décadas e décadas. O orçamento de 2026 revela 4 coisas muito claras. É o orçamento de um Estado pesado, a máquina consome quase tudo. Salários, juros, despesas correntes. É o orçamento de uma economia vulnerável, dependem do turismo e das importações. Benefícios fiscais concentram-se em poucos setores. É o orçamento de um futuro adiado. O investimento público é residual e, quando é orçamentado, não é executado. É o orçamento de uma transição falhada. Apenas 1,7% para o clima, quando a nossa sobrevivência depende disto. Vejam o que aconteceu em São Vicente. Isto é menos do que 2 em cada 100 escudos gastos para 2026 terão ligação direta com mitigação ou adaptação climática. Senhor Presidente, o PAICV está preparadíssimo. Estamos preparados para governar Cabo Verde. Sabemos que a solução é a reconstrução do conceito de Estado para Cabo Verde. Precisamos erguer um governo que tem que romper com a ideia do Estado atual afastado do povo para reconstruirmos um Estado que se preocupa com políticas de promoção
de programas de emprego, que se preocupa com políticas de incentivo para massificar a participação de todos nas políticas sociais, para devolvermos a vitalidade que o nosso país precisa para mudar definitivamente de rumo. Um Estado que se responsabilize pela massificação das condições dignas de saúde para todos, que garanta a conectividade entre as ilhas como uma questão de soberania nacional, custe aquilo que tenha que custar. Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo pede-nos para aprovar este orçamento como se fosse apenas um exercício de rotina. Mas este é o último orçamento deste mandato. É aqui que devíamos ver reformas estruturais, contenção da massa salarial, plano sério de dívida, política fiscal justa, investimento estratégico, meta climática credível. Mas o que temos é o exato contrário de tudo isto. E é precisamente por tudo isto que o orçamento não serve a Cabo Verde. Senhor Presidente, não poderemos dar o nosso aval a este orçamento, porque o nosso compromisso não é com a sobrevivência política de um governo em fim de ciclo. O nosso compromisso é com o futuro dos cabo-verdianos. Senhor Presidente, em nome do povo de Cabo Verde e em consciência, não aceitaremos nada menos do que um Cabo Verde inclusivo e construído a cada dia com o foco inabalável em torná-lo para todos e para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.